Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, mas antes, se você gostar do resumo, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que vai acontecer na novela. Salmão e Kenais avisam aos guerreiros que eles precisarão enfrentar os soldados de Ai para conseguirem retornar ao acampamento. Firme em sua fé, Salmão diz que não acredita que Deus os tenha abandonado e pede que os guerreiros se preparem para a luta. Eles avistam o soldado mascarado, porém, o capacho de Samara vai embora logo em seguida, para a surpresa dos hebreus. Em um momento decisivo, Salmão pede que um dos hebreus retorne sozinho a Gilgal para avisar a Josué sobre a situação crítica do exército de Israel, e pede que ele diga que nada está saindo como o esperado, pois eles estão perdendo muitos homens, e que o inimigo está se mostrando muito forte. Sem terem mais condições de enfrentar o inimigo, Salmão ordena que eles recuem. Enquanto isso, o exército de Ai se aproxima dos hebreus com toda a força. Na tentativa de entregar a mensagem a Josué, o guerreiro enviado por Salmão é atingido por uma flecha, vindo a cair morto. O rei Durgal se gaba dizendo que matou o inimigo. Convencido, ele pede que Arauto lhe conte quantos homens foram mortos dos dois lados. Arauto diz que por mais que pareça mentira, os soldados de Ai tiveram poucas mortes, porém, os hebreus perderam muitos soldados. A feiticeira pede que o rei reconheça o seu mérito, e que não se esqueça dos deuses, e seu poder de entrar em contato com eles. Se gabando, Ravena diz que sua habilidade é tanta que nem precisou fazer o sacrifício. Orgulhoso, Durgal não gosta do comentário da feiticeira, e diz que todo o mérito se deve exclusivamente ao rei. Os hebreus são encurralados pelos soldados de Ai, e forçados a lutar. No confronto, Kenais avista Otniel e corre para perto do filho. Contente, o rapaz grita dizendo que eles estão lutando juntos como ele sempre sonhou. Enquanto Kenais reclama com o filho por ter lhe desobedecido, ele acaba sendo atingido por um cananeu. Otniel se desespera e corre para tentar socorrer o pai. O rapaz luta bravamente contra os soldados sob os olhares de Kenais, que está caído ao chão. Orias volta para a casa de Tileia e avisa que os hebreus estão sendo derrotados. Calu fica surpreso e diz que não é possível, pois os soldados de Ai não chegam nem perto do poder de Deus, e fala que se eles estão perdendo é porque algo muito grave está acontecendo, e afirma que Deus só está permitindo que isso aconteça por algum motivo. Orias fica surpreso e se pergunta por qual motivo seria. Enquanto isso, Salmão é aconselhado pelo Núbio a recuar, pois eles não conseguirão aguentar por muito tempo. Preocupado, o líder suspeita que a mensagem não tenha chegado a Josué. Otniel enfrenta o soldado que feriu Kenais. Salmão ordena que os guerreiros recuem e abandonem a batalha. Em meio à luta, Temá se distrai e é atingido por uma flecha vinda de Camir. O jovem guerreiro cai desacordado, e é socorrido por Isaac, que corre para tentar ajudar o irmão. Em um momento de bravura e coragem, Otniel consegue matar o soldado. Ferido, Kenais admira a coragem do filho e diz que ele se tornou o grande guerreiro que ele sempre sonhou em ser. Em seguida, o chefe tribal agoniza nos braços do filho, vindo a morrer. Durgal comemora a vitória sobre Israel, e em meio às suas loucuras, ele grita dizendo que os hebreus fugiram com medo de sua espada. O velho começa a se exibir com a espada em punho, e acaba ferindo um membro da própria corte com sua espada, e o critica por estar parado em sua frente. Em seguida, o soberbo avisa Arauto que ele irá contar para o seu povo como ele, o rei magnífico, lutou com todos os hebreus. Enquanto isso, os hebreus fogem totalmente humilhados para não serem mortos. Camir e Yusuf celebram o triunfo sobre os hebreus e gritam dando viva ao rei Durgal. A bruxa volta para sua hospedaria e percebe que roubaram todo o seu ouro. Ela culpa os lagartos e diz que eles irão pagar. Eloi avista a chegada dos guerreiros hebreus se aproximando e corre para avisar ao líder. Enquanto isso, Durgal comemora a vitória sobre os hebreus em seu palácio. Com ironia, o rei pergunta o que o Deus de Israel irá fazer com esse povinho covarde, e fala que é para mandar eles de volta para o Egito, de volta para a escravidão, pois é isso que ele deveria fazer, e ironiza-o chamando de Deus sem rosto. Camir se aproxima e diz ao rei que foi uma grande vitória. Durgal diz que foi magnífica e se gaba por terem sido os primeiros a derrotar os hebreus, e fala que com essa vitória agora eles são o reino mais temido de toda Canaã. Com sua autoconfiança exagerada, o rei proclama-se como Durgal, o invencível. Camir parabeniza Yusuf, e o general diz que a vitória não é só dele, e sim de todos. Ambicioso, Camir já começa a pensar em como irá se livrar do irmão. Ele se aproxima de Ravena e diz que eles precisam ter uma conversa particular e definitiva, pois eles precisam dar mais um passo para o futuro de Ai.
Josué se mostra preocupado e questiona Caleb se não seria bom eles irem até o local, porém. Eloi aparece e avisa a Josué sobre a aproximação do exército de Israel. O líder fica eufórico e pergunta como eles estavam, mas Eloi diz que não foi possível ver, pois eles ainda estão muito longe. Josué e os outros resolvem ir até lá fora para receber os guerreiros. No palácio, Yusuf pede que Melina diga o quanto está orgulhosa de sua vitória. Sem alternativa, Melina diz que está sim muito orgulhosa de seu marido, e em seguida, Yusuf diz que ela ficará ainda mais, pois capturou o hebreu fujão. Melina fica surpresa ao saber que Yusuf capturou Iru, e diz que ele está mentindo, com um sorriso no rosto. O general diz que mais tarde irá levá-la até a masmorra para que ela comprove com seus próprios olhos, e adianta dizendo que os castigos que ele irá receber será bem cruel. Eloi vai até a tenda de Noemi e avisa que os hebreus já estão chegando. Caleb avista o soldado mascarado e diz a Josué. O líder diz achar estranho pois estava certo de que ele nunca mais iria aparecer. Em seguida, eles avistam os guerreiros que vão chegando com os feridos ao acampamento. Eles se olham assustados com o que estão presenciando. Ao se aproximarem, eles ficam espantados ao saber do resultado da guerra. Salmão se aproxima e pede que os outros guerreiros levem os feridos para a tenda de Darda e fala que eles já perderam homens demais. Sem palavras, Josué apenas chora com a cena que está presenciando. Esbanjando arrogância, Durgal avisa que desfilará pelas ruas da cidade para comemorar a vitória sobre os hebreus e mostrar o quão poderoso é o seu reino. Em seguida, o rei pede a ajuda de Arauto para escolher a roupa mais chamativa e brilhante que ele tiver. Camir se diz incomodado com a vitória, pois só fez com que o irmão se sentisse ainda mais poderoso. A feiticeira pede que ele não deixe que isso interfira nos seus planos, e avisa que é para eles se encontrarem no templo para terem uma conversa. Salmão conta a Josué como foi a batalha em Ai. O hebreu diz que eles lutaram com todas as forças, mas por mais que eles lutassem, não conseguia atingir o inimigo. Caleb pergunta se eles conseguiram matar alguns dos inimigos. Salmão diz que foram poucos, e que a perda maior foram a deles. Caleb se mostra indignado, e se pergunta como isso foi possível. Salmão diz que também não consegue entender, e fala que era como se Deus tivesse os abandonado. Após ouvir os relatos de Salmão, Josué olha para Eleazar e diz que ele tinha razão, e que ele deveria ter ouvido a Deus antes de ter tomado qualquer decisão. Em seguida, o líder diz estar envergonhado dessa derrota, e o abraça. Enquanto isso, os líderes estranham a forma como os guerreiros estão chegando. Falso, Acã diz que nunca viu soldados vitoriosos agirem como perdedores. Elidade procura Caleb e pede que ele lhe informe o que aconteceu. Abalado, Caleb diz que eles perderam. Aproveitando o momento, Acã critica a decisão de Josué, e diz que a estratégia dele os levaram à catástrofe, e que agora todos irão rir deles. Finéias diz para Salmão que o exército deveria ter ido com mais soldados, e fala o quanto ele gostaria de ter ido para ajudar Israel. Eleazar repreende o comentário de Finéias e diz que eles já haviam conversado sobre isso, e fala que ainda é cedo para tirar conclusões, e que eles precisam levantar mais informações sobre essa derrota. Enquanto isso, a dupla de vilões começam a arquitetar a morte do rei. Ravena mostra a capa que ela pretende presentear Durgal. Camir não entende, e diz que pensou que a ideia era aniquilar o rei, e não dar mais asas à sua loucura. Ravena explica seu plano para Camir, e revela que a capa está envenenada. Camir questiona a feiticeira se de fato a capa irá funcionar. Ravena diz que o rei terá a morte mais dolorosa e horrenda que ele possa imaginar, e que será na frente do seu povo. Camir se empolga e pede que a feiticeira se apresse em preparar a capa, pois ele terá que usar ainda no desfile. Em seguida, Camir diz ter um problema, e fala que não podem suspeitar de seu envolvimento, pois não pode assumir o trono com a rejeição do povo. Ravena o tranquiliza e diz que já pensou em tudo, e explica o que ele tem que fazer. Caleb avista Otniel, e o corpo de seu irmão sendo carregado por um dos soldados. Caleb se desespera, e pergunta se de fato é o corpo de Kenaz. Abalado com a morte do pai, Otniel diz que não conseguiu salvá-lo. Caleb olha para o sobrinho e diz que ele não ficará sozinho, pois cuidará dele. Ambos choram a perda do guerreiro. Melina chega na cela acompanhada de Yusuf. O hebreu a chama de Najara. Surpreso, o general pergunta se além de mudar de roupa, ela também trocou de nome. O rapaz se mostra confuso, e Yusuf revela que ela não é uma Heles criada, e sim a filha do governador de Ai, sobrinha do rei Durgal e esposa do general mais poderoso de Ai. Iru questiona a moça se é verdade.
Melina diz que não tinha intenção de mentir para ele, mas que essa era a única forma dela conseguir viver sua vida. Em seguida, ela tenta se aproximar de Iru, mas é impedida por Yusuf, que avisa que o rapaz será castigado. Com ódio do rapaz, o general ordena que Melina chicoteie ele para provar que o hebreu não significa nada para ela. E que principalmente para ele. Melina diz que não irá conseguir fazer isso, porém, Yusuf a ameaça, e diz que se ela não castigar o hebreu, ele irá matá-lo lá mesmo. Para salvar Iru, Melina se joga na frente do general e diz que irá fazer o que ele está mandando, e começa a chicotear o rapaz. Yusuf toma o chicote das mãos da moça, e começa ele mesmo a chicotear Iru. Enquanto isso, no acampamento, as mulheres começam a ficar preocupadas ao ver o estado em que os guerreiros estão chegando. Aruna questiona Eloy o porquê deles estarem assim. Eloy conta que eles perderam a batalha, que Zaqueu e Temá foram gravemente feridos, e que não sabem se eles irão escapar. Em seguida, Eloy conta a Noemi que Kenaz está morto. Ela fica em choque com a revelação, e questiona se ele tem notícias de Iru. Eloy diz que não, mas que o rapaz pode estar bem. Enquanto isso, Josué e os outros líderes tribais soltam um grito de dor lamentando as perdas, enquanto são observados por Acã e os filhos. Josué olha para o céu como se estivesse esperando alguma resposta de Deus. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.